tratamentos pontuais trazem resultados completos e satisfatórios? Iremos responder essa pergunta com a doutora Maísa Amanda. Ela é cirurgiã dentista e especialista em harmonização facial. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu preciso que você conte esses detalhes aí. Gente, por onde começamos? O que acontece? Tratamentos pontuais, infelizmente, não trazem resultados satisfatórios. Eu sei que é irresistível a gente ir lá preencher um lábio, fazer um botox, mas no final das contas, isso não vai te trazer aí algo significante na tua vida. Por quê? Gente, quando nós atendemos aí um paciente, geralmente é a mesma queixa. Doutora, eu fiz um procedimento há tanto tempo, acabei de fazer um procedimento, mas eu não senti diferença nenhuma. O que eu faço? Inclusive, tem pacientes que acham que não tem solução o problema dele. Tem pacientes que chegam em mim desacreditados. Olha, eu já fiz vários procedimentos, estou aqui, mas eu não acredito que isso funciona. Estou aqui para ouvir mais uma opinião, mas eu não acredito. Então, o que acontece? Esses tratamentos, quando eles são muito pontuais, e os tratamentos pontuais, eles irão gerar resultados pontuais. Resultados que não são significativos. Quando tem um paciente que tem uma queixa assim, o que a gente precisa fazer? O que nós costumamos fazer para que esses resultados sejam aí completamente satisfatórios e que fazem aí uma diferença na vida do paciente, né, gente? O paciente chega até mim, eu preciso, mais importante, eu sempre falo, gente, o processo mais importante, a consulta mais importante, ela é sempre a consulta de avaliação. Por quê? É através dela que eu vou conseguir identificar a queixa desse paciente e, principalmente, a origem dessa queixa. Então, nós precisamos trabalhar muito na origem dessa queixa desse paciente, né? Então, uma queixa super comum. Doutora, eu tenho bigode chinês e já fiz preenchimento, não resolveu. Por que aconteceu? Por que esse bigode chinês ele tá ali? Da onde surgiu esse bigode chinês? Esse bigode chinês, ele não tá ali do nada, né? Ele não surge ali uma linha do nada, não. Então, a gente precisa aí bater. É uma pele que tá envelhecida? Quantos anos esse paciente tem? Ele já está em uma idade que já teve a perda óssea, né? Porque todos nós sabemos que, conforme nós iremos envelhecendo, nós perdemos aí estrutura óssea, principalmente de rosto. Então um especialista que conheça sobre essa região é de extrema importância. Exatamente. O especialista, ele precisa conhecer todo o processo de envelhecimento. Como esse processo de envelhecimento ele acontece e o que esse processo de envelhecimento ele acomete. Para conseguir aí traçar um planejamento adequado para cada paciente. Porque também não é uma receita de bolo. Imagina. Né? Eu preciso saber aí o que houve com esse paciente e adequar o tratamento de acordo com as necessidades dele. Mas então eu acredito que eu fiz uma pergunta bem ampla só para aproveitar o gancho. Sim. Então, o resultado pontual que você está comentando, ele distorce a imagem, a aparência. Vou dar um exemplo. Olha, gostei de uma imagem na internet de uma famosa e resolvi colocar uma quantidade de preenchimento labial. Isso, de preenchimento labial. Sim. E, de repente, a hora que ele vai numa pessoa que não não tem essa noção da harmonia e destoa, né? E começa a aparecer mais os lábios do que propriamente o rosto. Acontece isso? Como que acontece? Exatamente. Assim, nós profissionais, nós temos aí um traçado, né, que a gente chama de... É um traçado que nós precisamos respeitar. Por exemplo, as proporções do rosto, nós temos que respeitar. Então, eu tenho uma proporção adequada para lábio. Então, eu gosto do lábio da Angelina Jolie. Não é para todo mundo que aquele lábio vai ficar legal. Então, a gente precisa combinar aquele lábio bem estruturado da Angelina Jolie com um rosto que seja adequado para aquele tipo de lábio. Entendo. Então, os pacientes eles chegam com a expectativa de que vai ficar com aquela face.
Não. E não vai ficar. Uma outra coisa, sobrancelha, né? Que tem vários mitos e tudo mais, e às vezes o pessoal não se atenta, né? Então coloca preenchimento e aí parece que vai dando uma ênfase que ela tá sempre assustada. Isso Botox. acontece? Acontece muito, 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 muito. O arqueamento da sobrancelha, né? Sim. Então, assim, existem pontos que nós fazemos onde nós arqueamos mais a sobrancelha e onde a gente deixa ela com aspecto mais natural. Hoje em dia, né, a harmonia facial, ela está indo mais para uma linha do naturalismo, né? Algo mais natural, algo que... Sabe aquele procedimento que você faz? A pessoa sabe, olha, eu sei que você fez alguma coisa, mas eu não sei o quê. Entendi. É isso que nós temos objetivo hoje. É realmente melhorar o que já é belo. Então, é realçar a beleza. Não é modificar nada. Não, a gente não pode modificar. A gente precisa realçar o que é belo. Quando se deu início na harmonização facial, Sim. o pessoal gostava daquelas transformações de face, né? Aquelas transformações que você não reconhecia a pessoa. Nossa, ela fez, mas ela ficou irreconhecível. Hoje não. Hoje a tendência do mercado para tudo, seja para sobrancelha, seja para corpo, tem gente explantando silicone, por exemplo. O pessoal não quer mais aquela ideia de peitão, não, o pessoal não quer mais. Então, na harmonização facial, isso também hoje em dia. É algo mais natural. Então, essa questão aí do arqueamento da sobrancelha acontece muito. Por isso que é importante você escolher aí um profissional que saiba exatamente o que vai dar certo para tua face, o que vai fazer a harmonia da tua face. Então, quer dizer que a pessoa sempre ela tem que comparar o especialista que ela está utilizando versus o produto que essa especialista utiliza. O que você recomenda para essa pré-seleção? Resultado, verificar o quê? Se esse paciente ele tem resultados que condiz com... Se esse profissional ele tem aí resultados que condiz com o que você está buscando. Então, hoje em dia, em rede social é muito fácil. Você entra lá, vê as publicações dele, né? Então, é super importante. E o mais importante de tudo é procurar um profissional que, além de te entregar resultados estéticos apenas, ele te entregue também resultado de saúde, né? Então, assim, é um profissional que, além de tratar só a parte exterior sua, ele esteja preocupado também com a sua saúde de pele, com o que você usa de home care em casa, com o que você já fez, com a sua alimentação, né? Então, são vários fatores que estão envolvidos até mesmo para o sucesso do tratamento. Imagino. Então, assim, eu tenho um paciente que tem uma pele flácida, craquelada. Eu recebo muito essa queixa. Imagina. Eu passo maquiagem e minha pele ela fica craquelada, acumula maquiagem. Mas você se hidrata, você toma água, você toma de 3 a 4 litros de água por dia. Você faz o uso de um hidratante específico para a tua pele? Maísa, e quando você fala dessa complexidade, né, de itens que você abordou com a gente, então quer dizer que você não consegue fazer uma promessa única, né? Porque se depende da água, né? Se depende do que ela usa em casa, então mais do que nunca é importante escolher o profissional que tenha essa noção, né? Porque senão uma varinha mágica resolveria o problema, né? Exatamente. Por isso que eu digo que tratamentos pontuais não geram resultados satisfatórios. Porque a gente tem tudo isso por trás, né? Então, a gente tem todo um cuidado por trás. Nós temos por exemplo, o paciente, ele vem até mim, ele sai com um kit de home care. Específico para quê? Para o tratamento que eu estou abordando com ele, para a queixa que ele chegou até mim, imagina, e para o tipo de pele dele. Então, tudo tem que ser personalizado. Esses tratamentos pontuais, eles costumam ser a receita de bolo que a gente fala, né? Então, não é só eu chegar ali, preencher o teu lábio, pronto, acabou. Não, mas e a hidratação desse lábio? O que você está usando? Então, eu vou aproveitar e falar da durabilidade, né? Porque você está falando que é uma série de passos e tem vários fatores envolvidos. E às vezes a maioria das mulheres querem só o imediato, né? Então conta um pouquinho aí sobre essa durabilidade de tratamento, de zelo, né?
A durabilidade, claro que assim, todos os produtos que nós utilizamos, ele vem em bula com uma durabilidade, né? Sim. E algumas pessoas vão durar mais e outras pessoas vão durar menos exatamente por conta disso. Primeiro, o hábito da pessoa, né? Tomar água, faz um uso de um home care, um cuidado em casa com produtos específicos para sua pele, com indicação. Mas... Exercício físico, aquelas pessoas que fazem muita academia, que se esforçam muito, que faz crossfit, geralmente a queixa é que os procedimentos não duram, e realmente não duram, tá? Então essas pessoas, elas precisam ter aí um cuidado a mais, ingerir. Mas... Vou aproveitar, deixa, se você tá ouvindo, vocês estão ouvindo o que a doutora Maísa tá comentando. Quando tem um esforço excessivo com exercício físico, também tem que ter uma contrapartida. Então, vamos lá. Exatamente. O paciente que faz uso de toxina botulínica, né? Ele faz o Botox. Doutora, faço Botox, mas não durou. O que você faz? Eu faço crossfit. O que a gente faz no crossfit? Expressões de dor, aquela expressão do bravo. Então, quanto mais a gente usa a musculatura, mais esse efeito da toxina, do Botox, ele vai reduzindo, tá? Então, o que eu sempre falo pro paciente? Faz o teu exercício físico, mas faz aquela cara de que não tá sentindo nada. Então, é assim, é uma prova. Nada de muita expressão. É uma prova, você vai fazer o exercício físico, mas vai se manter paradinho ali. Vou precisar treinar um pouquinho, porque olha só, sou muito expressiva. Exato, e também a ingestão de água também vai ajudar aí, principalmente na durabilidade dos preenchedores. Os preenchedores, eles também têm aí uma durabilidade um pouco maior quando é um paciente que faz aí uma hidratação adequada ingerida. Saúde. Então, Maísa, vamos para os mitos, né? Você pode dar algumas dicas do que você vê nas mídias, né? Porque no início a gente estava falando muito sobre essa questão que no passado pouquíssimas pessoas poderiam fazer esse tipo de procedimento e agora popularizou-se e isso traz um risco imenso, né? Porque talvez o especialista não está totalmente preparado, às vezes os depoimentos são fakes, né? Os resultados não são reais. Então, conta um pouquinho disso pra gente. O que acontece? Quanto aos mitos, existe aí um mito que eu acho que é o maior que se fala, que é da bichectomia, né? Já ouviu dizer daquele mito da bichectomia? A bichectomia, ela causa um envelhecimento precoce, a bichectomia... Gente, nada disso, vamos parar. A bichectomia, ela sim, a gente precisa confessar que a partir do momento que deu aquele boom da bichectomia, todo mundo começou a fazer bichectomia. Todo mundo começou a fazer bichectomia sem indicação nenhuma. Sem saber se podia, se não podia. Então, assim, a bichectomia, ela tem sim as suas indicações. O que são essas indicações? Pacientes que mordem muito a bochecha é muito gordinha, e o paciente, ele morde recorrente essa bochecha e fica com aquela linha, uma linha como se fosse na bochecha, dentro da bochecha, sim, que é a linha traumática, né, que traumatiza a pele. Criando um abscesso de tanto bater. Isso, vai criando como se fosse um calo, sim, né? Sim. E aí, isso é uma indicação da bichectomia. Aí a bichectomia envelhece, cai o rosto? Não cai. Por quê? Porque a gordura que é retirada da bichectomia, ela é uma gordura profunda. Ela é uma gordura profunda. Essa gordura, ela tem uma utilidade apenas, que ela fica entre dois músculos, essa gordura, e quando nós somos nenéns, nós fazemos movimento de sucção para mamar. Então, essa gordura, ela serve somente na infância para lubrificar esses dois músculos. Depois, ela não tem mais utilidade. Ela não faz parte da sustentação do nosso rosto. Sim, gordura faz parte da sustentação do nosso rosto, né? Tanto é que quando nós emagrecemos, a gente sente que dá uma caída. Sim. Mas a gordura, que é a bola de Bichat, que é retirado na bichectomia, ela é uma gordura profunda, ela não é superficial. Entendi. Essa superficial... Cria um impacto na aparência, sim, porém ela não tem esse resultado negativo. Não tem nenhum resultado negativo e também não tem aí esse efeito de que vai envelhecer precocemente. Não, gente, isso aí é um mito, isso não existe. Perfeito.
Segunda dica. Segunda dica, gente, bebam muita água, como eu já falei. Bebam água, não só por conta da estética facial, mas por conta do nosso corpo. Bebam muita água. A água ela vai deixar sua pele hidratada, vai manter seus procedimentos em dia, vai fazer com que os seus procedimentos durem ainda mais. Então, assim, gente, bebam muita água. Quer economizar? Toma bastante água. Toma bastante água. Pronto. A água é essencial e proteção solar. Proteção solar, água e proteção solar. Então, vamos tirar alguns mitos de protetor solar ou você se incomoda? Com certeza. A maioria das pessoas que cuidam dessa questão da harmonização, eu sei que tem todo o protocolo dos materiais, né, da home care que você precisa usar. E aí, algumas pessoas acabam exagerando um pouco na maquiagem e acabam falando que é culpa do protetor e tudo mais. Isso é verídico? Não. Protetor é sempre protetor. Ele é sempre protetor solar, tá? Claro que nós temos vários tipos de protetor solar. Temos protetor solar sem cor, protetor solar com cor, mas assim, protetor solar é sempre protetor solar. O que você precisa achar é um protetor solar que seja adequado para sua pele, né? Então, se eu tenho uma pele muito oleosa, eu preciso de um protetor solar de textura seca. Se eu tenho uma pele normal, eu posso colocar um protetor solar de uma textura mais leve, que não tem problema nenhum. Então, assim, o que vai alterar na maquiagem é esse protetor solar de acordo com o seu tipo de pele. Então, uma maquiagem que, para ficar bem feita, é você seguir as regras. Isso é muito fácil. Tá em qualquer bula aí de protetor solar, até na descrição dele, você procura na internet, é muito fácil. E sobre as correções? Como você interpreta as correções? Porque provavelmente já deve ter chegado algum paciente que fez uma harmonização que não ficou harmônica, né? Como é que você corrige? Como é que você sugere isso? A gente sempre tem que explicar para ele o quê? Que a harmonização facial, ela não vai mudar ele completamente. Geralmente, esses pacientes que chegam aí com que, não gostei desse procedimento, são pacientes que foram um profissional e, eu quero isso, e o profissional, às vezes, por pouca experiência, não saber que o caso daquele paciente é limitado e essa falta de comunicação com o paciente, né, de saber que é limitado, né? Explicar certinho para o paciente, olha, você tem essa estrutura aqui, você tem uma olheira mais profunda. Por que essa olheira está mais profunda, né? Então, explicar para esse paciente por que essa olheira está mais profunda. Então, às vezes, o profissional ele não tem essa experiência adequada e ele acaba colocando produto para tentar aí tampar essa olheira mais profunda e não resolve. Às vezes é uma falta de estruturação óssea, às vezes é a coloração da olheira, que aí a gente tem que entrar com outro tipo de procedimento sem ser o preenchedor, né? Então não dá para ir para moda, né, Não dá para ir para moda. Precisa ser de acordo com as tuas necessidades. De acordo com as tuas queixas, as tuas necessidades. Não dá para porque a Yasmin Brunet, que tá muito em alta agora, a Yasmin Brunet tem uma maçã do rosto muito marcada. Eu quero uma maçã do rosto igual ela. Não. É dela. É dela. Respeito. É dela. Sim, ela fez aí um procedimento de harmonização facial, mas assim, é dela, aquilo condiz com o rosto dela. Ela tem um rosto que é alongado, que é estruturado para receber esse tipo de estrutura um pouco mais exagerada, né? Entendi. Então, se eu tenho um paciente com um rosto mais menorzinho, um paciente que é pequenininho de estrutura, isso não vai caber legal. Então, a gente precisa ponderar aí de acordo com a característica natural do paciente mesmo. Agora, para quem não conhece a doutora Maísa, conta de onde surgiu esse desejo, né, pela odontologia e agora essa harmonização. Conta um pouquinho pra gente. Eu sempre gostei muito da área da saúde, né, sempre gostei. Pensei muito em fazer medicina, pediatria ainda. Olha! E eu gostava muito de criança quando eu era menorzinha. E eu fui para odontologia, assim, por algo muito curioso. Eu tenho uma prima que se formou em odontologia.
eu tava no colegial e ela me chamou para ajudar no consultório dela, eu me encantei e falei, vou para odontologia. Gostei, amei, vou para odontologia. E eu sempre fui muito vaidosa. Eu sempre indiquei muito. Na infância, eu lembro que eu indicava batom para as minhas amigas, indicava hidratante para as minhas amigas. Olha, eu usei esse hidratante tal. Ai, funciona, pode comprar que funciona. E elas usavam e a gente trocava isso. Então, assim, sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito dessa área da beleza. E gostava também, como eu falei, da área da saúde, né? Quando eu formei em odontologia, me veio essa oportunidade, né, da harmonização facial. Então, eu juntei a área da saúde que eu gostava junto com a área da beleza, né? E eu sempre gostei de cuidar também das pessoas. Cuidar em forma de conselho mesmo, em forma de conversa, em forma de... Então, assim, eu juntei todas essas partes, né? Odontologia, estética. E a estética, a harmonização facial, além de cuidar do exterior da pessoa, nós acabamos também cuidando do interior dela. Para você ter esse diagnóstico completo, acaba sendo uma sessão terapia também, né? Nessa fase inicial. A gente consegue ver a história do paciente, porque que ele chegou até ali, né? E quando você eleva a autoestima do paciente, gente, é algo incrível. Você consegue mudar, né? Você consegue mudar aí a vida do paciente. Às vezes eu recebo um paciente na primeira consulta, é uma paciente que veio sem maquiagem, com o cabelo preso. Na última consulta, depois de todos os acompanhamentos na última consulta, é outra pessoa. A pessoa vem com uma autoestima super elevada, vem arrumada, maquiada. E, gente, pra gente que é profissional, isso não tem preço. Então, o cuidar realmente é a parte mais importante pra mim. Olha, perfeito. E você gostaria de enfatizar alguma dica do que está acontecendo hoje no mundo das mídias sociais? Um alerta, que você fala, olha, fique atento, cuide, se tem alguma coisa que você está considerando importante ressaltar hoje? Importante ressaltar hoje. Gente, nem tudo é procedimento, né? Nem tudo eu preciso preencher. Às vezes isso é uma característica tua e ela é só tua e isso te faz você. Então você não precisa dessa correção a todo instante. Hoje nós vivemos aí um mundo de muita cobrança, né? De uma cobrança muito alta por estética. E você não precisa dessa correção o tempo todo. Claro que fazer algumas correções para você se sentir bem é legal, mas você virar escrava desses procedimentos, dessas correções, não. Isso não é legal. Então, a gente tem que se atentar também à saúde mental relacionada a isso, né? Porque às vezes a gente vê nas redes sociais, a fulana tá em profissional tal, fazendo tal coisa. Aí a gente pensa, nossa, eu preciso ir também. Eu preciso fazer isso também. E acaba se escravizando. Não, gente, a beleza, né? Os procedimentos estéticos, eles estão aí para não nos tornar escravos, né? Mas sim para melhorar algo que já é belo em você. Não é nada para modificar e deixar a gente escravizado dessa forma que está acontecendo por aí. E faz jus, né? Harmonização. Harmonização, para harmonizar e não para modificar. Maísa, foi incrível esse bate-papo, né? Essa mentoria, literalmente, né? Foi incrível o quanto é possível usar o dia a dia das pessoas a favor da harmonização. Então, agradeço muito a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Adorei a oportunidade. E é isso, gente. Harmonizar não é modificar, né? Perfeito. Gratidão. Que agradeço. O CPCast para você.